Oi, gente. Eu trago para vocês e vou comentar e analisar duas notícias recentes de ontem sobre o caso Silvio Almeida, né? Me dá até uma oportunidade boa de dizer para vocês que sim, eu trago notícias aqui no canal, mas o meu canal não é de notícias, é de análise política, de análise das situações e tudo mais, e também de comentários sobre outros assuntos, não é? É um canal de comentários e de análise. A primeira notícia tem a ver com o fato da Polícia Federal investigar uma nova denúncia de assédio sexual e aguardar o Supremo Tribunal Federal. E a outra, no The Intercept Brasil, a primeira na TV 247, é que uma ex-aluna de Silvio Almeida relata ter sido assediada antes da banca de monografia, não é? Ex-aluna afirma que Silvio Almeida, então seu professor e avaliador, a convidou para sair para não ter trabalho prejudicado. O caso, que ocorreu em 2009, só foi relatado para as amigas próximas na época. E muita gente pergunta, por que não levou para a polícia? Por que não levou para a universidade? As pessoas que sofrem assédio, muitas vezes, e aí vai um comentário, tem medo. Basta estudar um pouco sobre os casos de assédio de alunas e tudo mais, para ver que essas pessoas muitas vezes têm medo de represálias, têm medo que as pessoas não acreditem nelas, tem medo enfim, pessoas poderosas, como o Silvio era à época, não é? Um professor poderoso, possa perseguir. Então isso explica por que essas pessoas muitas vezes não denunciam, não é? Isso não significa necessariamente que essa denúncia seja verdadeira. Repare, eu não estou me posicionando em relação à denúncia, o que é o que não é verdade, mas não me surpreende em nada que denúncias do passado, que aconteceram no passado e que não foram feitas na época, estejam aparecendo agora. Isso não me surpreende em absolutamente nada. Porque as pessoas muitas vezes têm vergonha, têm medo de denunciar, não é? Então vamos voltar à TV 247. A Polícia Federal ouviu nessa semana uma nova denúncia de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos. A suposta vítima relatou o episódio durante uma investigação preliminar que pode avançar caso o Supremo Tribunal Federal determine a competência da corte para julgar o caso. Explica Bela Megali, do jornal Globo. O STF será consultado sobre a competência da investigação, uma vez que há controvérsias na jurisprudência sobre o foro adequado para autoridades que já não mais ocupam o cargo público, porque o Silvio Almeida foi demitido do cargo e a Macaé Evaristo já assumiu. Caso o STF determine que o processo deva tramitar na corte, a Polícia Federal transformará a apuração preliminar em inquérito formal. A denúncia foi impulsionada após o movimento Me Too Brasil, que apoia vítimas, afirmar ter recebido relatos de assédio envolvendo Silvio Almeida. Entre as vítimas está a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que confirmou em reunião com o presidente Lula ter sido alvo de importunação por parte de Almeida. Diante dos fatos, a Polícia Federal abriu uma investigação preliminar e solicitou informações sobre as denúncias à organização. A Corregedoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União também estão investigando, né? O caso resultou na demissão, né, do cargo, embora ele negue todas as acusações. A investigação está em fase inicial. Isso é importante. E a Polícia Federal aguarda a manifestação do STF para definir os próximos passos do processo. Importante dizer, gente, que todo mundo tem a presunção da inocência, não é? E o trabalho de uma investigação de acusação, nesses casos que é muito difícil provar, é muito difícil encontrar provas, sempre envolve tentar corroborar os relatos, não é? Por exemplo, no caso dessa aluna, diz aqui que foi relatado para amigas próximas na época. Então, se essas amigas próximas hoje disserem, olha, é verdade que na época ela relatou pra gente que isso aconteceu, isso é uma corrobora, não é uma prova definitiva, mas corrobora. Se tiver um relato de várias mulheres e a prática, o padrão de assédio do Silvio for estabelecido, ou seja, se você tiver, por exemplo, um relato como o da professora Isabel, que foi um negócio por debaixo da saia, não é? Aí vamos supor que outras, nos relatos das outras, você consiga determinar que existe um padrão, um estilo, isso daí corrobora.
não é? Os relatos, o padrão, o jeito da pessoa fazer esse tipo de importunação sexual. Então, a investigação vai por aí, vai tentar ver também mensagens, ver se teve mensagens com teor acusatório na época, não é? Então vai investigar os celulares para buscar essas mensagens. Tem muitas formas de tentar evidenciar, mas provas do tipo que as pessoas normalmente pedem, assim, um vídeo, não é? Provando ou alguma coisa assim, é muito difícil. Esse tipo de caso tem essa dificuldade. Vamos à coisa da aluna, né? Quando Carla atendeu o telefone, ela reconheceu de imediato a voz do outro lado da linha. Era Silvio Almeida. O ano era 2009 e Almeida havia sido seu professor durante 2 anos na graduação de Direito. Oi, tudo bem? Quem está falando? Teria perguntado ele. 15 anos depois, Carla reviveu esse momento em entrevista ao The Intercept. Eu obviamente reconheci a voz, eu escutava ela todos os dias. O ex-ministro Silvio Almeida foi demitido da pasta de Direitos Humanos e tal, as denúncias. A existência da denúncia foi confirmada pela organização, uma organização sem fins lucrativos que apoia vítimas e tal. Mas Carla teria sido assediada por Silvio muito antes que ele chegasse ao governo, né? Muito antes. Carla afirma que Almeida teria dito ao telefone: acho que a gente deveria sair para conversar sobre o seu tema, porque eu não quero que você saia prejudicada. Então o estudante desconversou e disse que não tinha tempo, pois trabalhava e estudava. O professor voltou a ligar outras vezes, segundo ela, mas não subiu o tom. Apenas reiterava que não queria que a aluna saísse prejudicada. Carla afirma não saber como o professor obteve seu número de telefone. Na época, Carla contou o ocorrido apenas para amigas mais próximas. Ela não buscou a reitoria por medo e porque não tinha como apresentar provas contra o professor. Fiquei com medo dele realmente me prejudicar na monografia. O relato dela aqui, dessa Carla, que o The Intercept Brasil encontrou, é absolutamente coerente, ou lembra muito aquilo que eu disse para vocês de outros casos desse tipo. É muito difícil provar, muito difícil provar. As pessoas, as vítimas, têm medo, as potenciais vítimas, vamos chamar assim, porque o caso ainda está sendo investigado, né? E ele tem direito à ampla defesa. Não estou condenando ninguém antes dos fatos. Agora, quando aparecem vários relatos, inclusive de uma ministra de Estado, Aniele Franco, é meio que inegável que a gente tender a acreditar nos relatos. Mas essa tendência pode ser revertida no futuro, pode ser modificada por novas evidências. Tem gente nos comentários falando que o Ministério dos Direitos Humanos estaria investigando contratos do Ministério de Igualdade Racial. Olha, isso daí tudo vai ser esclarecido na investigação, né? E é muito importante que a gente tenha essa clareza. Agora, o governo Lula, é verdade seja dito, o governo Lula foi rápido. O governo Lula demitiu, e eu entendo que o Lula foi correto em demitir, e o governo Lula já colocou uma outra ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, né? Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, ou faz um pix para andretj@terra.com.br, e nós vamos estar aguardando aí os resultados maiores dessa investigação. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.